Vamos corrigir aqui, então, gente, as atividades, né, da semana 1 do PET, volume 3. Então, tá assim, ó. Você se lembra que no PET 2 do segundo bimestre de 2021, trabalhamos os ângulos internos de um polígono de 3 lados, triângulo, e 4 lados, quadrilátero? Se n é o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos, SI, pode ser determinada pela fórmula. Então, quando eu quero saber a soma dos ângulos internos, né, lá do polígono, eu vou usar SI, né, ou só S, se quiser, é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Esse n, gente, é o lado do polígono, tá? Ó, por exemplo, no caso de triângulos, se tem SI é igual n, que é o 3, tudo dentro parênteses, ó, 3 menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é igual, 3 menos 2 é 1, então fica 1 vezes 180 graus, e que é igual a 180 graus. Né? E é verdade, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. E no caso de quadriláteros, se tem SI, que é igual. O N é o número de lados, o quadrilátero tem 4 lados, então 4 menos 2, dentro do parênteses, vezes 180 graus. 4 menos 2 é 2, então 2 vezes 180 graus, 360 graus. Então, nos quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Observe a tabela abaixo em que cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Complete a tabela com os nomes, número de lados iguais, número de ângulos internos iguais, com a soma e medida em grau de I, do ângulo interno, né? Número de ângulos externos iguais, com a soma e medida em grau de E, com esse coisa aqui, o ângulo externo. E o número de diagonais de cada polígono regular. Então, olha só. Tá aqui a tabela. Polígonos regulares, está falando que todos os polígonos são regulares. Número de lados, 3. Qual que é o nome especial para o polígono que tem 3 lados? O polígono que tem 3 lados a gente sabe que chama triângulo. Então, triângulo. Quando o nome especial é quadrado, é um polígono que tem quantos lados? Quadrados é uma figura que tem 4 lados, né? Então, 4. Quando o número de lados é 5, qual que é o nome especial? Pentágono, né? Quando o nome especial é hexágono, quando o nome é hexágono, quantos lados tem? 6 lados. Então, completa ali com 6. A figura que tem 7 lados é chamada de heptágono. Eneágono é a figura que tem 9 lados. Então, o número de lados iguais é 9. Porque ele é regular, os lados são iguais, né? Quando tem 8 lados iguais, o nome é octógono. Quando o nome é decágono, tem 10 lados iguais. O número de lados é 10. Agora, a próxima aqui tá assim, número de ângulos internos iguais. Se ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos iguais. Então, 3. Quem tem 4 lados? 4 ângulos iguais. 5 lados, 5 ângulos iguais. E por aí vai, né? 6 lados, 6 ângulos iguais. 7 lados, 7 lados iguais. A figura tem 9 lados, já que isso é porque ele é regular, tá, gente? Se ele tem 9 lados, tem 9 ângulos iguais. Porém, a quantidade de ângulos sempre vai ser a mesma. 9 lados, 9 ângulos, dependendo se é regular ou não. 8 lados, 8 ângulos. Como é regular, os ângulos são iguais, mas a quantidade de ângulos vai ser sempre 8, né, no octógono, mesmo ele sendo regular ou não. E por aí vai. Quando tem 10 lados, ele vai ter 10 ângulos. Uma figura de 10 lados tem 10 ângulos. E como é regular, são ângulos iguais. Soma em graus dos ângulos internos. Agora é para jogar nessa fórmula aqui, ó. Só que como ela não cabe aqui, porque o espaço é muito pequeno, eu vou fazer aqui embaixo, mostrando como que é que a gente faz, e aqui a gente completa com o resultado. Né, ó? Então, o triângulo que tem 3 lados, né, ó? A soma dos ângulos internos dele, a gente até sabe, já até falou no exercício, nem precisa fazer de novo. Vamos completar aqui, ó, 180 graus. O quadrado, ele é um quadrilátero. Lá já me falou também que os quadriláteros, olha só, no próprio exercício... Ah, não, se eu apagar aqui eu vou sair de tudo. No próprio exercício... Deixa eu ver se eu volto, consigo voltar aqui. Não, mas aí tá apagando. Não, para não apagar, eu vou deixar.
Mas se a gente voltar lá no enunciado do exercício, a gente vai ver, né, que o do triângulo é 180 graus, o quadrado é um quadrilátero, 360 graus. Vamos calcular o dos outros, então, que a gente tem que procurar, que a gente ainda não sabe, né? E no enunciado só falou desses dois. Quando é uma figura que tem 5 lados, um pentágono, a soma dos ângulos internos vai ser o seguinte, ó. Então, SI é igual. N menos 2 é 180. N é o número de lados, lado é 5. Então, 5 menos 2 vezes 180 graus. 5 menos 2 é 3. Então, SI é igual. 5 menos 2, 3 vezes 180 graus. Isso aqui é igual. Quando eu faço 3 vezes 180 graus, a gente encontra o resultado 540. Deixa eu só usar a borracha ali, porque esses zero aqui são muito estranhos. Então, 540 graus. Então, aqui, a gente completa com 540 graus. Agora, o hexágono, que tem 6 lados, né? O hexágono, 6 lados. Vamos jogar na fórmula. Então, SI é igual N menos 2, ou seja, o lado, que é 6, menos 2, vezes 180 graus. SI é igual 6 menos 2, 4. Então, 4 vezes 180 graus. SI é igual 4 vezes 180, 4 vezes nada, nada. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, que foi 7, dá 720 graus. Então, a gente vai completar ali, ó, com 720 graus. No heptágono, achando a soma dos ângulos internos, vamos jogar na fórmula então, né, ó. SI é igual a N menos 2 é 180. O N é 7, então 7 menos 2 vezes 180 graus. SI é igual 7 menos 2, 5. Então, vai ficar 5 vezes 180 graus. Ou seja, SI é igual 5 vezes 180, ó, 5 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então, peraí. Desmanchar ali que eu coloquei errado. Então, 5 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, que foi 9. 900. Então, completa ali, né, ó, com 900. O próximo agora é aquele que tem 9 lados. Eu vou ter que apagar um pouco aqui para dar espaço, né? O espaço que tá bem pequeno para fazer os cálculos. Apagar aqui para a gente fazer o cálculo dos outros.
Agora é o de 9 lados. Vou apagar isso aqui também de uma vez, que aí já libera, vamos liberar o espaço. Então, vamos continuar. Agora é do eneágono. SI, né, a soma dos ângulos internos é igual. Aí abre o parênteses. Eneágono tem 9 lados, então um lado, que é 9, menos 2. Esse 9 saiu. Então, 9 menos 2 vezes 180 graus. Ou seja, SI é igual. 9 menos 2 é 7, então 7 vezes 180 graus. Continuando aqui, SI é igual. 7 vezes 180, ó, 7 vezes nada, nada. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 1, 7. Com 5 que foi 12. Portanto, deu 1.260 graus. Então, completa aqui com 1.260 graus. Agora, o octógono, gente. Vamos ver o octógono, né? O que que vai dar. Ó, SI é igual lado, né? Que é o N, no caso, o octógono tem 8 lados. Então, 8 menos 2. Fecha o parênteses, multiplica por 180 graus. Então, SI é igual. 8 menos 2, 6. Então, 6 vezes 180 graus. SI é igual. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, dá 1.080 graus. Gente, desculpa pela letra aí, porque escrever com mouse não é fácil, tá? Então, assim, a letra fica muito esquisita. Mas vocês, quando vocês estão escrevendo no caderno, normalmente capricha com a letra aí, tá? Porque senão fica muito... Eu sei que fica até difícil aqui, mas o bom é que eu tô falando, como eu tô falando, tá dando pra ver, entender o que eu tô escrevendo, porque eu tô falando o número que eu tô escrevendo, né? Igual aqui, ó, 1.080 graus. Mas fica muito ruim a letra aqui. Desculpa, mas não tem outra saída, né? Fazer o quê? Então, aqui completo com 1.080 graus. Agora, decágono. São 10 lados agora. O decágono é uma figura, um polígono que tem 10 lados. Então, SI é igual. Abro parênteses. Lado menos 2. Então, 10 menos 2. Fecho parênteses. Vezes 180 graus. Ou seja, SI é igual. 10 menos 2 a gente tem que 10 menos 2 é 8. Então, 8 vezes 180 graus. Ou seja, SI é igual 8 vezes 180 graus, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. Então, 1.440 graus. Completa aqui, então, com 1.440 graus. Agora,
aqui quer saber o seguinte: medida em grau do ângulo interno I. Olha só, cada ângulo interno tem que medida? O triângulo, a soma de todos os ângulos dá 180 graus. Como ele é regular, então ele tem 3 ângulos iguais. Se ele tem 3 ângulos iguais, eu vou fazer 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus, tá? Ó. Então, para completar ali, eu pego o total agora da soma dos ângulos e divido pelo número de lados, né? O quadrado, qual que foi a soma dos ângulos internos? Quando somou todos os ângulos, ele deu, olha lá, o 360 graus. Aí eu divido, né, o 360 graus, vou fazer aqui, ó. Vou só montar, porque aqui tem pouco espaço, não dá para fazer. Dividindo 360 graus por 4, porque o quadrado tem 4 lados iguais, a gente vai encontrar 90 graus. Por isso, a gente vai completar ali, aquele quadrado ali, né, ó, com 90 graus. Agora, pentágono. A soma é 540 graus. Como ele é regular, né, ó, porque ele é regular. Para me achar a medida de cada ângulo interno, pego 540 e divido pelo número de lados, ou aqui, quantidade de ângulos também faz, pelo número de lados, que vai dar a quantidade de ângulo igual. Ou divide pela quantidade de ângulos, que tá a mesma coisa, né? Então, agora, 540 para dividir por 5. 540 graus dividido em 5 partes. Quando eu divido em 5 partes, a gente vai encontrar 108 graus. Então, vamos pôr aqui, ó, 108 graus, né? Já completei ele em 108 graus. Então, é só dividir. 720 divide por 6, vai dar 120 graus, tá? Ó, então, aqui eu fiz... Pega a soma dos ângulos internos, né, ó. Então, 720 divide por 6, e aí a gente vai encontrar 120 graus, né? Porque são 6 ângulos iguais, 720 graus dividido por 6 ângulos iguais, cada ângulo mede 120 graus. Esse aqui, ó, 900, eu vou dividir por 7. 900 dividido por 7 vai dar um número com vírgula, tá? 128,57. Esse aqui, ó, 1260, eu vou montar ele dividido por 9. 1260 graus dividido por 9 dá 140 graus. 1080 graus, eu vou dividir por 8. 1080 graus dividido por 8, 135 graus. Agora, o do decágono. 1440 graus, divide em 10 partes iguais, cada ângulo vai medir 144 graus. Então, já completei essa coluna. Essa daqui agora. Número de ângulos externos iguais. A quantidade de ângulos externos é a mesma quantidade de ângulos internos, e que é a mesma coisa que o número de lados do polígono. Então, aqui, ó, 3, completa com 3. 4, completa com 4. 5, vou completar com 5. Polígono de 6 lados tem 6 ângulos externos. De 7 lados, 7 ângulos externos. 9 lados, 9 ângulos externos. 8 lados, 8 ângulos externos. 10 lados, 10 ângulos externos. Agora, soma em graus dos ângulos externos. Olha só, todo polígono, a soma dos ângulos externos dele vai ser 360 graus, ó. Então, essa coluna é toda preenchida com 360 graus, porque todos esses polígonos aqui, se eu somar os ângulos externos, né, no enunciado mesmo já falou, a gente encontra 360 graus. Agora, essa coluna, medida em grau do ângulo externo é. Para mim achar o ângulo externo, gente, tá vendo que aqui fala ângulo externo é suplementar do ângulo interno de I? Que é o ângulo externo, suplementar de I. Suplementar é porque a soma deles faz 180 graus. Se o ângulo interno aqui, ó, é 60 graus, para mim calcular o ângulo externo é só eu fazer 180 menos 60. Aí eu acho que número que somava com 60 graus dava 180. E fazer 180 menos 60, 120 graus. O próximo, ó, vou fazer 180 graus menos
o ângulo interno, 90 graus, vai dar o quê? 90 graus. Cada ângulo externo do quadrado mede 90 graus. Agora, 180 graus menos o ângulo interno, 108 graus. Vai dar o quê? 72 graus. O próximo, 180 menos o valor do ângulo interno. 180 menos 120, 60 graus. O epitágono, olha lá, então vai ser 180 graus menos o ângulo interno aqui, que é 128,57 graus. Isso aqui foi um valor aproximado que eu achei, tá, gente? Quem quiser colocar em números inteiro, pode, mas eu coloquei em número aqui com vírgula, né? Número decimal. Então, 180 graus menos a medida do ângulo interno de um epitágono, que é 128,57 graus aproximadamente, subtraindo 51,43 graus. O outro, 180 graus menos a medida do ângulo interno, 140 graus. Vai dar o quê? 40 graus. Então, cada ângulo externo aqui do eneágono é 40 graus. Do octógono, ó, 180 graus menos o ângulo interno. Então, 180 graus menos 135 graus, que vai dar 45 graus. Decágono, 180 graus menos o ângulo interno, menos 144 graus, que é o quê? Igual a 36 graus. Então, agora eu completei. É muito fácil, tá? Ó, medida do ângulo externo, pega 180 graus menos o ângulo interno. Vai fazer com todos, pegando 180 graus menos a medida do ângulo interno. Agora, a última coluna ali, pra gente preencher, vou apagar aqui para dar um espaço pra gente fazer os cálculos, né? Ó. Aqui eu tenho o seguinte: números de diagonais. Como que calcula as diagonais? Ali ele já explicou como que é o cálculo da diagonal. A gente vai fazer n, que é o número de lados, né? Multiplica por n menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Se eu pensar aqui no triângulo, o triângulo não tem diagonal. E por aqui a gente pode ver, quer ver? Olha só. Então, a diagonal é igual. N é o número de lados. Então, N, no caso, triângulo 3. 3 vezes. Dentro do parênteses, N menos 3. O N é 3. Então, 3 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui é igual, olha só, antes de eu pôr igual, acho que eu vou escrever diagonal de novo, eu acho que fica melhor. Então, a diagonal é igual, olha só, 3 vezes, dentro do parênteses, 3 menos 3, 0. 0. Tudo isso dividido por 2. A diagonal é igual, 3 é 0, é 0. 0 dividido por 2 é igual a 0, né? 0 dividido por 2, 0. Ou seja, o triângulo ele não tem diagonal. O número de diagonais dele é 0. Próximo agora é o quadrado. Vamos achar o número de diagonais do quadrado. Então, a diagonal é igual, jogando na fórmula, né? Ó, n, que é o número de lados, o quadrado tem 4 lados. Então, 4 vezes, dentro do parênteses, n menos 3. Então, 4 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Diagonal é igual 4, que multiplica, tendo parênteses 4 menos 3, 1, tudo isso dividido pelo 2. Diagonal é igual 4 vezes 1, 4. Então, 4 dividido pelo 2. Não tem aquilo ali, não. Deixa eu apagar aquilo ali. A diagonal ali, então, ó, a diagonal é igual 4 dividido por 2, 2. Então, o triângulo, o quadrado, ele possui 2 diagonais. O próximo agora é o pentágono. Vamos desmanchar aqui para dar espaço para a gente calcular o número de diagonais do pentágono.
O pentágono, ele tem 5 lados e como é regular, 5 lados iguais, por ele ser regular, né? Se ele não fosse regular, tinha 5 lados e poderia ser lados diferentes. Como ele é regular, tem 5 lados e é iguais. São lados iguais. Então, a diagonal do pentágono, todo pentágono vai ter a diagonal igual n, que é 5, vezes, dentro do parênteses, n menos 3. Então, 5 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então, a diagonal é igual... Ó, 5, resolvendo dentro do parênteses, 5 menos 3, 2, então, vezes 2, tudo isso dividido pelo 2. Então, diagonal é igual, 5 vezes 2, 10. Ali, então, vai ficar 10 dividido pelo 2. Deixa eu só desmanchar aquele outro risco ali. E se a gente for olhar, 10 dividido por 2 é igual a 5. Nesse caso, a diagonal aqui é igual a 5. Agora, vamos calcular, né? Preenchendo ali, vai ser 5. O próximo agora é o hexágono. Vamos ver quantas diagonais tem o hexágono. Diagonal, o número de diagonais é igual n, que é o número de lados, o hexágono tem 6, vezes, dentro do parênteses, n menos 3, então 6 menos 3, tudo isso dividido pelo 2. A diagonal é igual 6 vezes 6 menos 3, 3. Tudo isso dividido por 2. Ali a diagonal é igual, acho que eu vou pôr mais aqui, ó, por causa do espaço, que é pouco. Diagonal é igual 6 vezes 3, 18, então 18. Embaixo copio o 2. 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, a diagonal de um hexágono é 9. Completei ali com 9. Agora, um heptágono, né? Quantas diagonais o heptágono tem? Então, vamos ver. A gente usa a fórmula da diagonal, né? No lugar do n, a gente vai colocando o número de lados da figura. No caso do heptágono, o número de lados é 7. Então, vamos lá. Diagonal é igual n, que é 7, no heptágono tem 7 lados, vezes, dentro do parênteses, n menos 3. Então, 7 menos 3. Tudo isso dividido pelo 2. Diagonal é igual 7 vezes 7 menos 3, 4. Tudo isso dividido por 2. Diagonal é igual 7 vezes 4, 28. Então, 28 dividido por 2. Diagonal é igual 28 dividido por 2 dá 14. Então, tem 14 diagonais ali o heptágono, né? Ó. Agora é o eneágono. Vamos ver. Então, o número de diagonais do eneágono, D, é igual N, que é 9, que multiplica N menos 3 dentro de parênteses. Então, 9 menos 3. Vou consertar aquele 9 ali, porque ele... Então, ó, N menos 3. Então, 9 menos 3. Tudo isso dividido pelo 2. Diagonal é igual a 9 vezes 9 menos 3, 6. Tudo isso dividido por 2. Diagonal
é igual... Ó, 9 vezes 6, 54. Então, fica tudo isso dividido pelo 2. Diagonal é igual... 54 dividido por 2 dá 27. Então, ali, o eneágono tem 27 diagonais. Agora, o octógono. Vamos ali apagar para dar espaço, né, ó. Então, agora é o octógono. Tem o número de lados igual a 8. Diagonal é igual N, que é 8, vezes, dentro do parênteses, 8 menos 3. Tudo isso dividido pelo 2. Ou seja, diagonal é igual... Vou copiar o 8. Vezes 8 menos 3 é 5. Tudo isso dividido pelo 2. Diagonal é igual... 8 vezes 5, 40. Então, vai ficar 40 dividido por 2. Diagonal é igual a 20. Então, o número de diagonais de um octógono é 20. Olha lá. Então, completa ali com 20. Agora, o último, que é o decágono. Vamos ver o número de diagonais de um decágono, né? A gente vai jogar na fórmula da diagonal que tá mostrando ali pra gente. Então, vamos ver. Diagonal é igual... Número de lados, 10. Vezes n menos 3, então 10 menos 3 dentro do parênteses, né? Tudo isso dividido pelo 2. Continuando, diagonal. Nossa. Então, diagonal é igual a 10, que multiplica 10 menos 3, 7, tudo isso dividido pelo 2. Ou seja, diagonal é igual... 10 vezes 7, 70. Tudo isso dividido pelo 2. Ou seja, diagonal é igual... 70 dividido por 2 vai dar 35. Então, o número de diagonais de um decágono é 35 diagonais. Agora, olha o próximo exercício ali, né? Que é o número 2. E o número 2 está assim. Você já admirou a beleza que existe em um pentagrama que contém estrela de 5 pontas, construída a partir das diagonais de um pentágono e forma outras figuras como, por exemplo, os triângulos e infinitos pentagramas? Quando Pitágoras descobriu que as proporções no pentagrama expressavam a razão áurea, também conhecida como proporção áurea, ou número áureo, ou número de ouro, que equivale a um número irracional que vale aproximadamente 1,6, 1,8 e assim vai, infinitamente. Ele é infinito, né? Ele é infinito e não é dízima periódica, porque isso que ele é chamado de número irracional. Representado pela letra grega Φ, né? Lê-se Φ. Toda a comunidade pitagórica adotou o pentagrama como símbolo sagrado de irmandade. O número de ouro está presente em diversas obras arquitetônicas. Pirâmide de Quéops, no Egito, musicais
Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ou artísticas, Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que tem a proporção áurea nas relações entre tronco e a cabeça. Agora é com você, estudante. Use os pontos destacados abaixo para unir os vértices de um pentagrama. Faça um colorido bem bonito e tire uma foto para enviar para o e-mail eliana.cicaute@gmail.com da professora Lili, colocando no assunto pentagrama aí escreveu seu nome completo. Aproveite para escrever na mensagem qual a escola que você estuda e comentar se você está gostando de aprender as atividades do PET. Então, vamos montar aqui, né, um exemplo de um pentagrama. Ó, tô ali, fechando os lados ali dele, né, ligando os lados, olha só. Liguei os lados, olha só, temos aqui um pentágono, né, uma figura de 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Posso traçar as diagonais dele, olha só. Olha que legal, formou a nossa estrela aqui, né, ó. Ela até comentou ali, uma estrela bem bacana. Ela pediu para colorir, aí eu fiz aqui tudo virtual, no caso, né, eu colori. Olha só, a minha estrela ficou aqui, aparecendo aqui a estrelinha, muito bacana, né, ó. E aí, a gente, no caso aí, a pessoa, né, você aluno, iria fazer isso aqui, né, colorir e tal, enviar para ela por e-mail, tá? Colocar o seu nome, né, o pentagrama, o nome de quem que é, e, né, escrever qual escola que você estuda e comentar se você está gostando de aprender o PET. No caso, o aluno teria que fazer isso. Aí, vou deixar isso para vocês fazerem, né? Vocês vão fazer os seus pentagramas, ou já fizeram, no caso, já deveriam ter feito, né? E enviar para ela. Número 3. Você conhece as leis de trânsito que servem para orientar tanto os motoristas quanto os pedestres? Aí, cada aluno vai responder, né? Sim ou não, depende do aluno. Observe as placas abaixo e identifique algumas figuras de natureza geométrica. Você acha importante essas placas? Todos os motoristas e os pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas? Então, a primeira pergunta, cada um vai responder do seu jeito, né? Se é sim ou não. A outra aqui está pedindo para observar as placas abaixo e identificar algumas figuras de natureza geométrica. Então, eu observei que temos as seguintes figuras. Olha só, essa primeira figura aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. É um octógono. Aqui tem 3 lados, é um triângulo. Essa daqui forma um círculo, né, ó. Temos também losango, isso aqui é um losango. Então, são essas daí, octógono, triângulo, círculo e losango. A outra pergunta, você acha importante essas placas? Eu coloquei que sim, né? Com certeza. Sim, pois as placas nos orientam no trânsito e nos ajudam a locomover em segurança. A outra pergunta, todos os motoristas e pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas? Sim, né? Pois existem placas para pedestres e para motoristas. Então, os dois têm que ter atenção nas placas. Não adianta só falar, o motorista tem que prestar atenção na placa. A gente, como pedestre, né, ó, pode ver que essa aqui, ó, é para o pedestre, ande pela esquerda. Então, assim, aqui, ó, a gente tem que respeitar, né? Tudo mais. Trânsito ciclista, né, ó. Essa daqui, por exemplo, ó, explica que para o motorista, no caso, que tem um lugar ali que tem passagem de pedestres, né? E o pedestre deve passar na faixa também, né? A gente tem que respeitar. Depois tá assim, existe diferença no ângulo da placa curva à esquerda e curva acentuada à esquerda? Ó, curva à esquerda, curva acentuada à esquerda. Com certeza, se a gente for pensar que o ângulo que é feito nessa e na de cá são diferentes, né? Uma vai ter um ângulo maior que a outra. Então, sim. Escreva no espaço abaixo os nomes das figuras de natureza geométrica que você identificou e faça uma reflexão sobre a real situação do trânsito na cidade onde você reside. As figuras que existem, já tinha até comentado antes, que é octógono, triângulo, círculo, losango. A reflexão na cidade, cada um vai fazer a reflexão diante da sua cidade, né? Mas a gente sabe que há muito acidente no trânsito e muitas vezes é porque as pessoas não respeitam as placas de sinalizações. Terminou, esse foi o último exercício.